Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Vamos falar de fé hoje? Na verdade eu tô precisando de um dinheirinho para completar minha obra aqui, mas eu tenho fé que Deus vai me dar esse dinheiro aí que eu tô precisando. Afinal, lá em Hebreus 11:1 diz que ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas será que esse versículo está falando sobre esse tipo de fé? Sobre o que, afinal de contas, esse escritor aí de Hebreus está falando? Provavelmente a gente entendeu errado esse versículo. Então, se você quiser e puder ir lá no YouTube, Isabela Loureiro Trindade, se inscreva lá, ativa o sininho para que toda semana você receba essas gotas de teologia. Toda semana eu tenho compartilhado um vídeo com um tema teológico bem interessante. Aí você pode fazer seu comentário e a gente pode trocar uma ideia e de repente trazer outros temas legais aqui para o canal. Bom, vamos falar sobre essa carta aos Hebreus, que ela é uma carta, tem 13 capítulos só. Eu nem sei se o seu estilo literário dela é uma carta mesmo, mas parece uma carta pastoral, né? A gente não sabe quem foi o autor dessa carta, isso é uma peculiaridade aí no Novo Testamento. Durante muito tempo se acreditou que Paulo era o escritor dessa carta porque ela circulava no primeiro século com outras cartas paulinas, mas depois ficou claro de que não foi Paulo que escreveu essa carta. Existem muitas suposições aí, Barnabé, Priscila, Apolo, Lucas, né? Não sabemos quem é. Mas essa carta é certamente escrita para pessoas que conheciam muito bem o Antigo Testamento, né? A Torá, a Bíblia hebraica, porque ele cita inúmeras vezes o Antigo Testamento. É uma carta cristológica, então ela vem dizendo que Cristo é o ápice da revelação de Deus para a humanidade. E ela diz que o Antigo Testamento aponta para Cristo, que todas aquelas práticas, tudo aquilo que foi realizado no Antigo Testamento aponta então para esse ápice da revelação que é Cristo. Mas Isabela, isso não estava claro para aquela galera do primeiro século que viu Cristo morrer e ressuscitar? Não estava claro pelo seguinte: elas precisavam abandonar algumas práticas, muitas práticas, para poder seguir a Cristo. Não era possível continuar a jornada com Cristo nessa nova caminhada, nesse novo trajeto aí de vida, praticando as velhas coisas. Por quê? Vou dar alguns exemplos aí da religião judaica. Então, eles tinham que sacrificar os animais quando eles, né, para perdoar os pecados, eles tinham que ir até o sumo sacerdote, eles tinham que fazer a circuncisão. Mas Cristo, por exemplo, no caso dos animais sacrificados, Cristo era o cordeiro que foi levado à morte para remir toda a humanidade do seu pecado. Então, não era mais necessária a prática dos animais lá mortos, né? O sumo sacerdote, por exemplo, Hebreus vem falando claro sobre isso. Ele fala que o sumo sacerdote era um homem, como eu, você, um homem imperfeito, cheio de pecados, cheio de erros. Mas Jesus era o sumo sacerdote, é o sumo sacerdote perfeito que veio para abrir o caminho, para rasgar o véu, né? Para dar essa liberdade do ser humano se achegar a Deus. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele é maior do que Abraão, ele é maior do que Moisés, e Hebreus vem falando tudo isso, porque ele fala para o grupo de judeus, porque Abraão e Moisés eram figuras importantíssimas na religião judaica. Só que essa galera estava com medo de abandonar essas práticas, porque é muito mais complexo do que a gente imagina. Na verdade, a religião judaica não era só uma religião, ela era uma composição ali social, né? Então você, como judeu, você participava da sociedade enquanto judeu, você se relacionava com o judeu. Imagina você não poder mais comprar na vendinha do Joaquim, a sua filha não podia mais se casar com o filho do ciclano lá que era judeu, tudo isso ia ser apagado. Você não poderia mais participar das sinagogas. Então é certo que no início do cristianismo ali, daqueles que seguiam a Cristo, eles tinham a prática, continuavam com as práticas nas sinagogas, mas depois de um tempo eles foram expulsos das sinagogas, tendo que se reunir em casas. Então, toda essa hostilidade que ia ser vivida, né, uma proteção política, porque o judaísmo tinha a sua união ali política com o Estado, né, com o governo romano. Então, era uma certa proteção que eles iriam abrir mão. Tudo isso pesava muito para aquela galera ali. Mas o autor da carta ele vem falando, vale a pena abrir mão de tudo isso para seguir a Cristo,
porque ele é maior do que todas as coisas. E aí a galera pensava assim, como eu vou seguir um Deus que é invisível, de um reino invisível? E aí no capítulo 11 mesmo, no verso 3, ele vem dizendo assim, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criadas, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, esse reino invisível, aquilo que a gente não vê, é maior do que aquilo que a gente vê, porque o que a gente não vê criou tudo que a gente vê. Então ele vem argumentando que Cristo, o Deus invisível, é maior do que o que a gente vê. E aí, no capítulo 10, uns versículos antes do texto que a gente leu, logo no início do versículo, fala assim, 10:37, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Ou seja, o Deus que é invisível agora, porque não está conosco de forma palpável, ele voltará, mais um pouquinho de tempo, espera mais um pouquinho, continua na jornada de fé, continua na sua liberdade, pelo qual Cristo te libertou, porque mais um pouquinho de tempo e ele virá. E aí a gente entra no versículo 11, no versículo 1 do capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, espere que o Deus invisível voltará e a prova das coisas que se não vê. Você não vê, mas ele é real e ele voltará, ele voltará. E aí é muito interessante porque a gente tem uma ideia de como Jesus nasceu nesse contexto religioso judaico, dentro dessa religião judaica completamente impermeável, né, impraticável, para que essa fé e esse sagrado fosse emancipado para todo mundo. Então Jesus veio com esse intuito, mas os próprios judeus ali, apesar de muitos séculos e milênios sendo preparados para esse momento, eles se fecharam tanto na sua fé, se fecharam tanto nas suas leis e na sua montoeira aí de regras, né, que eles não conseguiam ver que o libertador tão esperado estava ali tão próximo deles. Então, Hebreus vem nos trazendo essa dimensão de que Cristo, o Deus agora invisível e logo será visível, ele voltará. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Muito bom estar com você mais um dia nessas gotas de teologia. Se puder, se inscreva lá no canal. Um abraço enorme. Fui!